58. Considere um objeto formado por uma combinação de um quadrado de aresta A, cujos vértices são centros geométricos de círculos e quadrados menores, como mostra a figura. Colocando-se um espelho plano, espelhado em ambos os lados, de dimensões infinitas e sem espessura e de espessura desprezível ao longo da reta R, os observadores colocados nas posições 1 e 2 veriam, respectivamente, objetos completos com as seguintes formas. Então, olha só. Nós temos uma figura aí, um quadrado com 4 objetos nos vértices, 2 observadores, e na linha R pontilhada tem um espelho, que ele é espelhado dos dois lados. Então, um não consegue ver nada que está atrás do espelho, que é onde está o 2, e o 2 não consegue ver nada que está atrás do espelho para ele, que é onde está o 1. Então, vamos analisar um de cada vez, obviamente, né? Já que eles são independentes. Vou olhar o 1 primeiro. Imagina o espelho do 1. O que está para trás, ele não vê, certo? O espelho está na frente. Eu quero ver a imagem que ele vai estar vendo desses objetos da forma que está aí. Ó. Percebo que tem 2 triângulos, na verdade, agora para nós encostados no espelho e uma bolinha um pouco mais afastada do espelho. Vamos por partes. De cima para baixo, vou pegar os triângulos primeiro e depois a bolinha. Olha aquele triângulo branco e roxinho lá, e vinho. A imagem dele não vai ser rebatida dentro do espelho dessa forma? Ó. Olha lá. Ficou o roxinho do lado direito e o branquinho do lado esquerdo. Então, essa é a imagem que ele está vendo da figura formada no espelho. E no triângulo branco? Obviamente, vai rebater um triângulo o quê? Branco, né? Já a bolinha está um pouco mais distante, então a imagem dela também tem que estar um pouco mais distante do espelho, com uma dica. O espelho está inclinado. Isso significa que aquela linha que passa no meio da bolinha, dividindo a parte pintada e não pintada. Se essa linha está deitada, obviamente que na imagem ela vai ficar o quê? Em pé, né? Objeto deitado, imagem em pé. Objeto em pé, imagem deitada. Lembra dessa relação? Então aqui, ó, a bolinha estaria em pé. Como a parte pintada está mais perto do espelho, aqui eu tenho que colocar a parte pintada mais próximo do espelho. Além das arestas que ligam essas figuras, né? Então eu percebo que a imagem vista pelo 1 seria essa. Vamos olhar nas alternativas. A primeira coluna é do observador 1. A segunda coluna é do observador 2. Esqueçam a segunda. Nós estamos trabalhando com o observador 1 apenas, tá? Em cada alternativa eu vou tentar achar um erro apenas. Não vou ficar analisando todos os erros. Na hora que eu achar um erro, eu já sei que aquela alternativa é errada, certo? Então olha na alternativa A, na primeira coluna. Esse quadrinho aqui de baixo. Ele deveria ser todo branco e não pintadinho desse jeito, né? Então a alternativa A já está errada. A B, a bolinha está certa. Lá em cima, do lado esquerdo. Vai para a direita. O quadrado está certo. O triângulo de cima pintado e o triângulo de baixo branco. Descendo para a bolinha. Bolinha em pé, com o lado esquerdo pintado, e voltando para o quadrado inteiro branco. Então, até aqui a alternativa B é correta. A C, olha esse ponto aqui, ó. Já é um quadradinho diferente daquele do topo lá na figura. Então, a C já está errada. A D, olha esse outro quadradinho aqui de baixo. Era para ser todo branco. Ele tem uma parte pintada. Ó, pera lá. Jogamos 3 alternativas fora, sobrou uma. Você já sabe qual é a correta, né? Mas vamos ver agora do observador 2. Olha só. O que o observador 2 agora vê é a parte que o 1 não está vendo. E, consequentemente, o 2 não vê a do 1. Então, agora vamos rebater as imagens do que o observador está vendo, disso que está à frente do espelho. Nesse triângulo pintadinho aqui, ó. Desculpa, lá no branco. A imagem que aparece é de um triângulo rebatido branco ali para dentro, certo? E do pintadinho? Vai rebater a imagem dentro do espelho, coladinho no espelho também. Só que o pintado agora do lado esquerdo e o branquinho ali do lado direito. E a bolinha vai aparecer um pouco mais distanciada. Mas, se o objeto está deitado, a imagem que vai aparecer lá dentro fica o quê, senhores? Em pé, né? E com a parte pintada mais próxima do espelho. Além das arestas que ligam essas figuras. Então, a vista do observador 2 seria essa, né? Vamos analisar na alternativa? Olha lá. A A tem um erro aqui, ó. A bolinha era para estar em pé e o traço está deitado. Não pode ser, né? A B nós já vimos que é a correta. Olha na C. Pega esse quadrado. Era para ser branco, ele tem uma parte pintada. E olha esse quadrado na alternativa D. Está pintado de forma diferente que da figura. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Fechou nesse? E meninos, o último exercício dessa lista, né? Enorme. Porém, vocês têm condições de escolher o exercício de vocês aí, né? O telemetro de superposição é um instrumento óptico de concepção simples que no passado foi muito utilizado em câmeras fotográficas e em aparelhos de medição de distância.
Uma representação esquemática de um desses instrumentos está abaixo. O espelho semi-transparente é ou seja, permite que luz passe, mas permite que luz reflita. Está posicionado a 45 graus em relação à linha de visão horizontal AB. O espelho é 2, esse é espelho mesmo, pode ser girado com precisão em torno do seu eixo perpendicular à figura, passando por C, variando-se assim o ângulo beta entre o plano de E2 e a linha horizontal. Deseja-se determinar a distância AB do objeto que está no ponto B do instrumento. Item A. Desenhe na figura, com linhas cheias, os raios de luz que, partindo do objeto que está em B, atingem o olho do observador. Um atravessa o espelho E1 e o outro é refletido por E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Então ele deu as condições para vocês. Ó. Ele quer que o raio saia de B, vai direto para A, vai atravessar teu espelho e chegar até o olho. O outro, ele quer que saia de B, vai lá no espelho de baixo E2, bata no ponto C, vai refletir, vai ter que bater no ponto A e refletir de novo e chegar nos olhos do observador. Então vamos fazer o item A? Olha lá. Ó. Desenhe na figura com linhas cheias os raios de luz que, partindo do objeto que está em B, atingem o olho do observador, um atravessa o espelho 1 e o outro é refletido por E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Ele pediu para desenhar com linha cheia. Então vamos lá. Um raio sai de B, direto para o espelho semi-transparente, vai atravessar o espelho, porque ele é semi-transparente, e chega até os olhos do observador. Obviamente, quem já lembra aí um pouquinho de lâminas de face paralela, ocorre um leve desvio, mas como o espelho é muito pequeno, muita espessura muito pequena, a gente vai desprezar esse desvio, tá? Do B. Vou fazer em outra cor, ó. Sai, bate em C, reflete, bate em A, reflete. E perceba que ele sai paralelo e sobreposto ao raio A, da forma que ele pediu. Esse era o item A, senhores. Apenas isso que ele queria. Que vocês desenhassem os raios, porém com linhas cheias. Ok? Desenhe com linhas tracejadas agora o trajeto aproximado de um raio de luz que parte do objeto B', incide em C e é refletido por E2. Perceba que ele pede agora com linha tracejada. Por quê? Porque você vai ter que fazer na dia da prova na mesma figura. Então é uma forma dele poder obrigar você a diferenciar para ele qual é a resolução do A e qual é a resolução do B. Nós aqui, obviamente, eu consigo colocar uma transparência nos raios aí. Ó. Então a gente sabe onde estavam os raios antes, mas não vão atrapalhar tanto a nossa construção. Mas vamos lá. Linha tracejada. Eu quero que esse raio que saia de B vai bater lá no ponto C. E lá no ponto C, nós sabemos que tem uma normal, certo? O ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Então, a ideia desse exercício do item B não é só desenhar, mas é saber se você tem noção de analisar os ângulos, né? Para onde que esse raio vai refletir? Perceba uma coisa. Olha o ângulo incidente desse raio verde tracejado. É esse ângulo aqui. Olha o ângulo incidente do raio que veio do B antes, lá do item A. Não é maior? Olha cá. Ó. O ângulo do raio B é maior que o ângulo incidente do raio C. Se o ângulo do raio B', se o ângulo antes era maior, o incidente, é porque o refletido também tem que ser maior. Então agora, se o incidente do verdinho é menor do que o que eu tinha antes, ele também tem que refletir com um ângulo menor do que tinha antes. Então esse raio não vai conseguir chegar lá no ponto A. O ângulo refletido é menor que o incidente. O B era só isso no item B. Fechou? Item C. Com o objeto em um ponto B específico, o ângulo beta foi ajustado em 44 graus, para que os raios cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Nessa condição, item C, determine o valor do ângulo gama entre as linhas B, AB e BC. Então vamos lá no item C primeiro. Ó. Eu vou ter a normal, ele fala que esse ângulo beta aqui, ó, vou aumentar um pouco para nós ali a figura, ó, ele vale 44 graus, certo? Nós sabemos que o raio que sai de B e o raio que sai de A, nós desenhamos lá no item A. Olha esse raio subindo. Ele está na vertical, não está? O raio vermelho que subiu está na vertical. Se eu pegar esse raio que subiu na vertical com a linha preta que está aqui paralela, a linha cheia preta, eles formam 90 graus, certo? Um é vertical, outro é horizontal. Então, se o ângulo azul vale 44 graus, complementar a ele, que é o verdinho, vale 46, certo? O ângulo gama que ele quer que a gente determine é aquele ângulo lá no B, ó, o roxinho. Então agora vamos fazer o seguinte.
A normal em relação ao espelho azul vale 90 graus também. Se o verde é 46, o complementar dele é o 44. Ó, o 44 aparecendo de novo aí. E nós já sabemos que o ângulo refletido e o incidente tem que ser iguais, né? Então, para o raio vermelho, ó, ele incide e reflete. Se ele reflete com 44 graus em relação ao normal, é porque ele incidiu com um ângulo de 44 graus em relação ao normal. Então, agora nós vamos brincar aí, ó. Tá vendo que tem um triângulo BCA? Eu vou trabalhar nesse triângulo, ó. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, nós vamos ficar 90 mais 44 mais 44 mais gama. Tudo isso tem que ser igual a 180. 44 com 44 dá 88. 90 com 88 vai dar 178 positivo. Passa para o outro lado negativo, né? 180 menos 178. Indica que o gama vale 2 graus. Essa é a resposta do item C. O item D. Com a AC valendo 10 centímetros. A AC seria esse segmento de reta vertical vermelho aqui, ó, do triângulo, né? Determine o valor de AB. AB é quase que toda a linha amarela lá, o cateto horizontal. Então vamos lá. Ó. Eu vou resolver o item D agora. E ele garante para nós que esse segmento, ó, apareceu aqui na vertical, à esquerda, vale 10 centímetros. E ele quer que a gente calcule esse segmento, que é o X. E eu sei que esse ângulo total, que eu deixei destacado ainda, vale 88 graus. Como eu tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente e quero o cateto oposto, eu posso trabalhar a relação de tangente. Então, olha lá, no vértice C, eu vou aplicar tangente do ângulo total, que é 88 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, o cateto adjacente, que é 10. Só que eu não tenho a tangente, mas se vocês olharem na tabela, nós temos o seno e o cosseno de 88 graus. Então, vamos trocar pela relação trigonométrica. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, ficaria seno de 88 sobre cosseno de 88 é igual a x sobre 10. O seno de 88 vale 0,99, o cosseno de 88 0,03, que é igual a x sobre 10. Multiplicando em cruz e fazendo continha, a gente descobre que esse x vale 330 centímetros. Fechou, meninos? Um bom estudo a todos aí e nos vemos logo. Grande abraço.